Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, da nossa emissora. E nesse dia em que as notícias da semana foram quentes até agora, né? Tivemos aí as viagens do presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste, fazendo um arrastão nos antigos aliados do PT, em Sergipe, por exemplo. Ele foi recebido por aqueles que estavam com Fernando Haddad na campanha de 2018 e também a boa notícia para a Lava Jato, que foi a suspensão dos processos contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. Isso significa que ele continua no comando dessa operação lá em Curitiba, enquanto da Força Tarefa, enquanto o Procurador-Geral Augusto Aras não decide a respeito da continuidade ou não da Força Tarefa de Curitiba. Ele tem até setembro para decidir se prorroga ou não essa operação. Muita notícia que a gente vai tratar aqui hoje com o deputado Capitão Derrite, do PP de São Paulo. Boa noite, deputado. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise. É uma satisfação imensa estar aqui novamente nesse programa tão especial, que eu tenho um carinho tão grande em sempre participar com vocês. Muito obrigada, então. E temos muitos assuntos mesmo, né, Zé Maria? Inclusive o orçamento, que está uma briga grande lá no Palácio. Teto, não teto, fura teto, mantém o teto. E o ministro Paulo Guedes vai ali se segurando nessa onda que qualquer hora vai arrebentar. Uma colunista de política daqui de Brasília, do Correio Brasiliense, minha amiga Denise Rotenburg, já disse, o Paulo Guedes fica, mas fica menor, né? Ele hoje já não é mais o centro de tudo e o posto Ipiranga, tem divergências no governo, resistências com ele, né? Mas ele fica e terá apoio de parte do Congresso Nacional e parte do apoio exatamente de adversários do presidente. Esse debate aí sobre orçamento, ele sempre existiu. Eu não sei quem será o próximo presidente da República, quem será o próximo ministro da Economia, mas posso adiantar que esse debate vai continuar sobre quem gasta, como gasta, e é isso mesmo que faz um governo. E você sabe como se faz um Congresso Nacional? Com pessoas, com profissionais que vocês mandam aqui para Brasília. O deputado Capitão Derrite é um policial por natureza. Ele me disse aqui que sempre gostou de ser policial. Era da rota, ou seja, do pé no chão, e veio para Brasília como deputado federal e faz um importante trabalho aqui. Até agora era vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Deixou o posto porque há uma troca, uma reacomodação política exatamente no Congresso Nacional. Deputado, nesse debate aí sobre o orçamento, quem está com a razão? Ou é o Paulo Guedes, que quer segurar, olha, tem que economizar aqui, ou outros ministros, como o Rogério Marinho, que querem, não, vamos gastar, está na hora de investir? Olha, é difícil, em termos de economia, falar que o Paulo Guedes está errado, né, Zé? Eu acho que ele vem fazendo um trabalho brilhante dentro do governo federal, principalmente nesse momento de pandemia. Acho que o Brasil, não tenho certeza, o Brasil vai ser um dos países da América Latina que vai superar essa crise econômica de maneira mais rápida, graças às ações do governo federal e, claro, a pasta da economia. Então, eu entendo também o lado dos outros ministros, o exemplo do próprio ministro Rogério Marinho, que quer, no Ministério dele de Desenvolvimento Regional, entregar cada vez mais e obras importantes, ações que estavam sendo desenvolvidas e que, por conta da pandemia, tiveram uma redução, mas nesse momento que nós estamos vivendo, eu não vou dizer que eu fico com o Paulo Guedes, mas eu creio que seja necessário aí ter muita cautela com o orçamento público, né? Até porque a legislação ela impõe, inclusive, crime de responsabilidade, caso não seja cumprido aquilo que está estritamente estabelecido no orçamento. Mas acho que o momento vai ser um momento único que nós nunca vivemos, né? No pós-pandemia. Então, acho que toda cautela ela é necessária, aí, principalmente para o ano que vem, que nós estamos discutindo o orçamento desse ano para a execução orçamentária do ano que vem. Agora, deputado, a gente vê o presidente da Câmara e do Senado fechados ali com o ministro Paulo Guedes. Mas como é que está a base, ali o baixo clero? Porque a gente vê que existe uma pressão dos parlamentares para, olha, eu quero coincidentemente, os adversários do presidente, né, Denise? Pois é, tanto os adversários quanto os aliados do presidente querem mostrar serviço na sua base eleitoral. Como é que vai ficar isso
aí essa disputa dentro do Congresso? Quem é que está levando a melhor, uma vez que o Centrão está cada vez ocupando mais espaço e tem um perfil mais gastador? Olha, talvez eu vá falar uma coisa aqui para vocês que poucos parlamentares falam, né? 99% dos deputados, dos senadores que estão aqui, de fato, eles não estão preocupados com o Brasil. Ele está preocupado em angariar recursos, emendas parlamentares. Eu lamento muito te informar que isso não é novidade, a gente já sabe disso. Pois é. Triste. Então, eles querem entregar cada vez mais, a gente fala dinheiro, mas emendas parlamentares, né, que são esses recursos públicos, para suas bases, focado única e exclusivamente na sua reeleição. Então, aqueles parlamentares que pensam no Brasil daqui 20 anos, daqui 10, 20, 30 anos, têm uma certa cautela em falar, não, eu quero que o orçamento seja livre. A exemplo do que nós vivemos aí nesse ano e no ano passado, aqueles 15 bilhões que ficariam na mão de um único relator do orçamento, são esses absurdos que a gente vê no nosso parlamento, infelizmente. E eu digo a vocês, é o momento da gente fechar de fato as torneiras. É importante ressaltar que o governo do presidente Bolsonaro extinguiu 21 mil cargos públicos, minha gente. Nós estamos falando de 21 mil cargos comissionados logo no início do governo. Aliado a esse fato, o orçamento da União tem que ser pensado, legislado, escrito e aprovado sempre com muita cautela por conta da pandemia. Então, eu sou daquele parlamentar que é claro que é importante a gente sinalizar para a nossa base, porque nós conhecemos lá na ponta da linha onde está precisando, mas não pode ser uma abertura generalizada das torneiras, porque não existe dinheiro público, esse dinheiro é do povo. Nós estamos vivendo agora, deputado, um momento de acomodação política. Por que isso? O presidente está fazendo uma base, né, e tem como apoio ali o Centrão, e todos os presidentes têm que conversar, têm que fazer uma base no Congresso Nacional. Mas isso provocou uma reacomodação. Por exemplo, houve a demissão do Major Vitor Hugo, um grande líder ali, aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas a vida política é assim, né? Teve que ser substituído, inclusive o senhor, entre outros, saíram de vice-lideranças, né? E nesta acomodação política, como estão esses bolsonaristas de raiz, esses bolsonaristas tradicionais de primeira hora? Olha, Zé, eu vou falar por mim, né? Eu pedi para sair da vice-liderança do governo porque eu não me sentia confortável em permanecer, haja vista que quem me convidou, claro, com o aval do presidente da República, tinha sido o líder Vitor Hugo. E o deputado Ricardo Barros, que está chegando agora como líder, é natural que ele queira formar um grupo de vice-líderes de parlamentares mais próximos a ele, né? Então eu vejo os bolsonaristas ali, como é meu caso, eu sou amigo do presidente Bolsonaro há muitos anos, sou apoiador do presidente, fui apoiador antes do primeiro turno, quando o meu partido, o PP, estava apoiando a candidatura do Geraldo Alckmin, eu já estava apoiando o presidente Bolsonaro, até porque conhecia bem o Geraldo Alckmin lá em São Paulo. O novo líder é do seu partido. O novo líder é do meu partido, ou seja, eu estaria, entre aspas, até cômodo por ter um colega de partido lá, eu optei por sair. Eu vejo que a ala bolsonarista, os deputados mais próximos do presidente, vão seguir apoiando ele, independente Mas tem alguns reclamando, alguns chegam sim. no meu ouvido, O pessoal reclama, perdendo espaço, perdendo proximidade. Eles reclamam porque é o seguinte, porque os deputados bolsonaristas, eles trabalham, não estou falando que os outros estejam errados, mas eles trabalham muito com o idealismo. Eu quero um Brasil melhor, eu quero isso e aquilo, e o pessoal já mais tradicional da política, eles sempre conseguem tirar algum lucro político dessa relação, dessa proximidade. Então, talvez seja essa a reclamação. Eu vou dar um exemplo, eu não tenho nenhum cargo no governo federal, nenhum cargo em São Paulo, isso me dá autonomia, inclusive para votar contra o meu partido. E talvez esses deputados bolsonaristas, não descontentes com o presidente, mas talvez com outro ministro, o próprio ministro Ramos, que é o responsável pela articulação do governo. Eu ouço sim reclamações também, Zé. Da minha parte, eu sigo trabalhando pelo meu estado de São Paulo, pelo nosso Brasil e apoiando o presidente Bolsonaro. Há um afastamento desses bolsonaristas raiz? O presidente está se afastando desse grupo que o elegeu? E esse grupo vai continuar fiel o tempo todo? Eu não vejo assim, Denise. Eu vou falar, volto a dizer, né? Eu vou falar particularmente... Ou seja, que ele elegeu, né? Esse grupo que ele elegeu, né? A maioria, vamos inverter aí a lógica, porque ele ajudou a eleger um grupo forte, ele fez um grande partido, o PSL era inclusive a maior bancada da Câmara,
e, de repente, parece que esse capital político meio que se perdeu ali, começou a ficar diluído, e um grupo do PSL continuou muito fiel a ele. Vai continuar assim ou as mágoas já estão se acumulando e a tendência é esse pessoal começar a abandonar o presidente? Eu acho que não, você colocou muito bem, Denise, que, na verdade, o presidente Bolsonaro ajudou a eleger uma série de parlamentares, né? Eu não vejo que vai ruir cada vez mais essa relação. Acho que quem traiu o presidente já ficou claro, quem são os traidores, né? E quem são os apoiadores de fato também já ficou claro. Eu vou falar por mim, semana passada eu estive com o presidente em São Paulo, nós fomos visitar a viúva de um policial militar que ganhou neném, o policial havia morrido há 3 dias atrás, e foi através de uma ligação, um contato meu, convidando o presidente para ir lá visitar a viúva, ele aceitou. Então, para mim, não mudou nada. Como eu disse, eu não vejo, mas assim, é claro que entre a eleição de 2018 até hoje, muita gente foi ficando pelo caminho. Deputado, é interessante que a gente vê mudanças em tudo aqui, na política e no judiciário. Eu te confesso que eu fiquei assustado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu ações típicas de policiais no Rio de Janeiro. Por exemplo, sobrevoar comunidades de helicópteros sem parecer, umas exigências descabidas. Não é uma intervenção dura demais e esquisita do Supremo Tribunal Federal, que está muito distante do Rio de Janeiro, não conhece a realidade do Rio de Janeiro. E isso vale para todos os lugares, São Paulo também, quer dizer, daqui a pouco vão limitar também a ação da polícia. Olha, Zé, quanto mais tempo passa e mais aqui no parlamento eu fico, mais entristecido eu fico com essa nossa Suprema Corte. Eles que deveriam zelar pela garantia da Constituição, eles não sequer param ali no artigo 2º da Constituição, que fala da independência dos poderes. Virou corriqueiro eles interferirem em outros poderes, e esse exemplo é um exemplo assim, mais eu como policial, isso é um grande absurdo. É um limite, né? É um absurdo. Proibiram já as operações em terra, agora estão proibindo sobrevoar com os helicópteros nessas comunidades que são dominadas pelo tráfico. A gente tem que falar a verdade, o Rio de Janeiro é um caso à parte, são dominadas pelo crime organizado. Eu não sei se eles entendem, eu até acho que sim, o quanto eles estão sendo prejudiciais para a segurança pública do Rio de Janeiro e do Brasil. É um desserviço que o nosso STF está fazendo com essas decisões absurdas. Qual foi a reação ali no meio? Ora, os policiais ficam extremamente revoltados. Sabe por quê, Zé? Porque depois que isso passar, eles vão falar assim, agora a polícia está liberado, pode voltar. Só que cada vez mais o crime organizado vai estar armado, vão estar dominando cada vez mais o terreno, vão estar cooptando para o seu lado, infelizmente, moradores de lá da região. Em alguns locais de São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil, Zé, o único órgão público que entra, infelizmente, chama-se Polícia Militar. E eles estão querendo coibir essas ações. Agora, deputado, em relação a essas ações contra os grupos aí das fake news, que realmente havia parece que existia ali uma milícia nas redes sociais, montada para realmente colocar as reputações no chão. E nesse ponto, o Supremo tomou uma atitude que muita gente aplaudiu, porque não dá para as pessoas usarem as redes sociais para ficar, né, como se fosse jogando a reputação das pessoas no lixo. Como é que o senhor viu essa questão ali relativa às fake news? Olha, o inquérito que tramita no Supremo. Esse inquérito, ele já nasce de maneira ilegal, né? O inquérito que utilizou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, onde um crime cometido na territorialidade do próprio STF poderia ser instaurado, e isso não aconteceu. Então, esse inquérito ele é abusivo, ele já nasce, já nasce com vício. Agora, com relação à destruição de reputações, isso é claro, é óbvio que eu sou completamente contra. Infelizmente, nós vivemos no mundo de hoje, onde uma mensagem, um áudio, um vídeo no WhatsApp, até que se prove o contrário, reputações já foram abaladas. Agora, o que eu vejo sobre esse inquérito é uma censura para aqueles que têm um posicionamento conservador. E não só nesse inquérito, né? Inclusive, empresas aí, como empresas de plataformas digitais, elas vêm fazendo isso, derrubando perfis conservadores. Então, eu vejo dessa maneira, uma perseguição
Mas o Congresso é que deve regulamentar isso, né? Dar um contorno e tal. Essa é a questão, Zé, eu concordo plenamente. E vai regulamentar? Tem que Porque regulamentar. já tem um projeto, né? Agora, para vocês terem uma ideia, tinha uma série de debates ocorrendo sobre um possível projeto de lei sobre as fake news que vem lá do Senado, do senador Alessandro. Eu indiquei algumas pessoas para debater nesse ciclo de debates. E parlamentares mesmo, eu lembro do Orlando Silva, da deputada Joyce e outros deputados que têm um viés completamente contrário, né? Até alguns aí que, infelizmente, foi comprovado por, entre aspas, delações de integrantes de sua ex-equipe, que o próprio parlamentar possui uma rede destinada a destruir reputações de adversários políticos. Então, eu acho que concordo plenamente. A inércia, não digo nem a inércia, né, mas a ausência do Congresso do seu papel princípio de legislador acaba deixando brechas aí para que o STF, o CNJ e outros poderes acabem legislando sobre isso. Dizem que a internet não inventou idiotas nem criminosos, apenas deu visibilidade e um palanque a eles, né? Preciso ter muito cuidado porque o que você é na internet é uma continuidade do que você é em família, entre amigos e no trabalho, né? Pois é, o Frente a Frente aqui falando mais uma vez de política e decidindo, discutindo a sua vida. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui com o deputado Capitão Derrite, do PP de São Paulo.